Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Qual é a melhor formação para o jogo de amanhã, o clássico com o Botafogo? Você sabia que nos últimos 11 jogos o Vasco tem apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro? PH de volta à seleção. Os bastidores da visita de Carlo Ancelotti ao Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais são os nossos destaques aqui do Café Vascaíno, que nós vamos falar agora com você. Então não esquece, dedo no like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante, ajuda demais o nosso canal. Se é novo, se inscreve, dá essa moral, é 0800 e já comenta aqui a melhor formação para o jogo de amanhã. Vou começar com os bastidores da visita de Carlo Ancelotti da seleção brasileira ao Vasco da Gama. No domingo, ele esteve com o presidente Samir Chaldi e o coordenador geral de seleções, o Rodrigo Caetano. Eles estiveram lá em São Januário e foram recebidos pelo presidente Pedrinho, pelo diretor técnico Felipe, ganharam camisa, inclusive camisas do Vasco personalizadas. Só que o Vasco preparou realmente uma recepção que deixou muito bem impressionado o técnico italiano da seleção brasileira. Tanto é que ontem, na coletiva de apresentação dos jogadores, de convocação dos jogadores, ele destacou o ambiente, como ele foi recebido, achou espetacular assistir um jogo em São Januário. E o Vasco preparou uma surpresa para ele. Além de servir vinhos portugueses, bolinho de bacalhau, lá do restaurante do seu Arthurzão. Um grande abraço, seu Arthur, que arrebentou. O Vasco trouxe um chefe exclusivo para fazer uma carbonara. Sabe que é um dos pratos prediletos do Ancelotti, então recebeu o treinador realmente com pompa e circunstância, como é o Vasco da Gama, recebendo todos muito bem. E a comitiva da seleção brasileira gostou demais dessa forma, né? Já foi em outros estádios, né? Tem ali um biscoitinho de polvilho, um mate, inclusive no Maracanã, em estádios particulares e nada, mas no Vasco foi diferente. Bom, aproveitar falando do Paulo Henrique, né? Que ontem foi convocado mais uma vez pelo Ancelotti para os 2 amistosos diante de Senegal e Tunísia. Senegal dia 15 em Londres, no estádio do Arsenal, e depois no dia 18 em Lille, na França. A CBF deve anunciar hoje o desmembramento da 33ª rodada. O Vasco está com o jogo diante do Grêmio marcado para a data base, que é o dia 19, ou seja, no dia seguinte, a convocação, a data FIFA. Vamos ver se ela vai mudar, né? Por exemplo, o Flamengo tem 2 jogadores convocados, o Corinthians tem 1, o Cruzeiro tem 1, o Vasco tem 1 e o Palmeiras tem 1 também. Vamos ver como é que ela vai adaptar essa rodada para não prejudicar ninguém. O fato é que amanhã, contra o Botafogo, o Paulo Henrique está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, assim como o Nuno Moreira também. Vamos falar já sobre isso, né? E escolher a melhor formação. Mas eu quero trazer aqui um detalhe, fiz até anotações para não esquecer, porque logo após a derrota para o São Paulo, eu li muita revolta do torcedor em grupos de relacionamentos também, no WhatsApp, da mesma forma. Muita gente revoltada, alguns dizendo assim, cara, não consegui digerir a derrota. Outros, porra, tá vendo? Diniz, já é isso mesmo, já acabou o encanto e tal. E ontem no café eu falei, gente, não é hora de desespero, né? Caça às bruxas. Calma. Foi apenas uma derrota. É óbvio que nós não queríamos ser derrotados, nós não esperávamos ser derrotados, mas os números jogam muito a favor do trabalho que o Diniz vem desenvolvendo. Não vou colocar a Copa do Brasil nesse retrospecto, mas vou pegar o Campeonato Brasileiro. Nos últimos 11 jogos, praticamente um turno inteiro disputado até agora. A gente está indo para a 31ª rodada. Dia 31 de agosto, começou o meu corte. Vasco 3, Sport 2. Dia 14 de setembro, pós-data FIFA. Vasco 2, Ceará 2. Esse resultado é para lamentar.
tá? Nós temos que lamentar muito esse resultado. 21/9, Flamengo 1, Vasco também 1. Dia 24/9, Vasco 2, Bahia 0, jogo atrasado. Dia 27, Vasco 2, Cruzeiro 0. Dia 1º, Palmeiras 3, Vasco 0. Primeira derrota dessa sequência. Aí vem a sequência de 4 vitórias. Dia 5 de outubro, 4-3 em cima do Vitória. Data FIFA veio. Dia 15 de outubro, 2-0 no Fortaleza lá. 20 de outubro, 2-0 no Fluminense. 26 de outubro, 3-0 no Bragantino lá. E aí veio o jogo no dia de finados. Morreu a nossa invencibilidade. 2-0 para o São Paulo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. Então são 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos. Nem coloquei os jogos com o Botafogo ali, aumentariam os empates, mas aumentaria o número de jogos sem perder. Botei só o brasileiro. A pergunta que eu faço para você, torcedor, tá ruim? É para desconfiar desse time ou é para confiar nesse time? É simples. Fizemos um mau jogo? Não. Inclusive o Ancelotti ontem na coletiva exaltou o bom primeiro tempo do Vasco. Perdemos chances. Não fomos eficazes. E aconteceu um pênalti bobo, mas que foi pênalti do PH em cima do Arboleda. Isso aí acho que definiu o jogo, porque já virou 1-0, né? Acabou o primeiro tempo e aí foi um outro jogo no segundo tempo. E algumas peças que não renderam. Bom, aliás, falando em peças, o Vasco tem pela frente o Botafogo. Antes de falar só do Clássico, hoje tem grandes jogos, hein? Liga dos Campeões, você já viu passando várias vezes, tem chance extra para você apostar na KTO, em kto.bet.br. Tem, por exemplo, hoje Liverpool, Real Madrid, às 5 da tarde. Tem PSG e Bayern de Munique também, tem Napoli, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga e Arsenal, Atlético Madrid e Union. Cara, tem muito jogo bacana, Juventus e Sporting, para você chegar em kto.bet.br. Vou fixar aqui nos comentários o meu link para você dar aquela moral. E lembre-se, é apenas um jogo, é para você se divertir, sendo maior de 18 anos. Ganhar ou perder faz parte. Eu ganho, eu perco, mas não comprometo o meu orçamento. Isso é apostar com responsabilidade e inteligência, pensando também muito na sua família. Falando sobre o clássico de amanhã no Newton Santos. O time do Vasco não terá PH, suspenso, terceiro cartão amarelo, Nuno Moreira. Na direita, Puma Rodrigues. Defesa composta. Léo Jardim, Puma, Cauã Barros, Robert Renan e Piton. Aí, como volante, Cauã Barros, aliás, eu falei Puma, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e Piton. Perfeito. Meio campo, Cauã Barros deixou o campo domingo com uma dor na canela. Será que ele vai para o jogo? Se não for, Hugo Moura é a melhor opção? Cocão, jogadores da função. Thiago Mendes está há muito tempo sem atuar, mais 2 meses, esquece. Tietê, Coutinho, sem o Nuno. Verratti volta para o ataque. Andrés, né? Ryan na direita. Verratti, Andrés. Acredito que essa vai ser a formação. A única dúvida é Cauã Barros ou Hugo Moura. Então vamos lá. Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton. Hugo Moura ou Cauã Barros. Cauã tiver ok, Cauã. Tietê, Coutinho, Ryan, Verratti e Andrés. Você mudaria quem nessa formação? Qual seria o seu time para encarar o Botafogo amanhã? Lembrando que depois do Botafogo nós temos o Juventude sábado em São Januário. Dá para somar 6 pontos? Dá. Dá para fazer 4 pontos pelo menos? Dá. Menos do que isso? Já começa a complicar. Porque a gente já perdeu para o São Paulo. Naquele recorte a cada 4 jogos, daqui a pouco tem o Grêmio, depois da data FIFA, não dá para somar menos de 7 pontos nessa sequência. 3 já foram. E aí, que tal? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tenha um excelente dia. E se chegou comigo aqui até o final, escreve quem é o jogador que tem se destacado em 2025 para você. Para eu saber que você veio comigo até o final do vídeo e agradeço de coração a sua parceria. Um grande abraço e até mais tarde.